Falarmos sobre 5 personagens escolhidos por Deus desde o ventre de sua mãe, iremos fazer aqui agora um resumo sobre eles. Encontramos a resposta à pergunta sobre os 5 personagens bíblicos escolhidos por Deus. Nos textos bíblicos que falam das pessoas escolhidas por Deus para desempenharem uma missão especial, são os vocacionados. Elencaremos estes personagens junto com os textos bíblicos que comprovam a escolha divina. O primeiro personagem bíblico que nós falamos em nosso vídeo foi sobre Sansão, a escolha de Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus para proteger Israel. Deus o escolheu como nazireu desde o ventre de sua mãe. Você pode encontrar isso em Juízes capítulo 13, versículo 3 ao versículo 5. O texto nos diz da seguinte maneira: Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então veja que Sansão, ele foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe para fazer juízo aos filisteus, pela qual este povo perseguia o povo judeu. Então Deus levanta Sansão como o escolhido dele para realizar a sua justiça. O segundo personagem bíblico que nós falamos neste momento, que iremos falar neste momento, é o profeta Isaías. Isaías também foi escrito por Deus desde o ventre de sua mãe. O texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 10, vai narrar a vocação do profeta. O chamado de Isaías acontece por meio de uma visão de Deus sentado no trono, com vestes que cobriam o santuário e rodeado de serafins. Isaías toma consciência de sua pequenez, limitação e condição de pecador. Um dos anjos vem com uma brasa e lhe toca a boca, purificando-o e perdoando os seus pecados. Neste episódio está a escolha de Isaías por Deus, e ele aceita o chamado e recebe a missão de ser profeta, de denunciar o pecado do povo. Isaías também é citado nos textos bíblicos como que escolhido por Deus desde o ventre materno. Os textos assim narram: Ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca qual espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me qual uma flecha polida e me encobriu na sua aljava. Isaías, capítulo de número 49, versículo 1 e o versículo
2. O profeta Isaías foi escolhido por Deus para levar a sua mensagem profética e uma mensagem messiânica, um dos profetas que fala sobre o Messias, tanto na sua vinda quanto no milênio, quando Cristo irá reinar sobre a humanidade. A importância de Deus ter escolhido este homem para anunciar a sua palavra de juízo e arrependimento ao povo judeu e a todos os povos da terra. Vamos falar agora sobre o profeta Jeremias, a escolha do profeta Jeremias, o escolhido por Deus. Jeremias vivia no trabalho agrícola no interior de Israel. Não contraiu matrimônio. No trabalho da terra, conheceu o sofrimento do seu povo. Na busca do alimento para a sobrevivência, ele observa o sofrimento de seu povo. Jeremias acreditava que aquela situação não era correta. Existia muita exploração. Deveria ser feito alguma coisa, mas ele tinha medo. Em torno do ano de 627 a.C., no 13º ano do reinado de Josias, Jeremias foi chamado por Deus. Na leitura deste livro profético que leva o seu nome, é descrito a vocação de Jeremias da seguinte maneira: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio de sua mãe, eu te consagrei. Isso está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 5. Então veja a experiência que Jeremias teve com Deus é remetida às entranhas de seu nascimento. Jeremias tem consciência que ele é consagrado. Eu te consagrei. Você pode ver isso em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, parte B. Veja que ele tem consciência plena que está sobre uma missão de profetizar em nome de Deus. Então veja que estes homens tiveram grande importância no cenário político, social, econômico, religioso e profético de sua época, e até hoje tem influência nas profecias bíblicas, porque eles foram chamados, foram escolhidos, atendendo o chamado do Senhor, desenvolver o seu ministério segundo a escolha do Senhor e realizaram a vontade e terminaram o seu ministério, a sua vocação. Estamos agora no quarto profeta escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. A quarta escolha do Senhor foi o profeta João Batista, uma vocação para anunciar a chegada do Messias. Encontramos em Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 22, o versículo 57 ao versículo 80, a história da vocação do profeta João Batista. O nascimento de João Batista, vindo da sua mãe que já era idosa, a saber, Isabel, e tendo como pai Zacarias, já mostra a predileção divina em gerar aquele que seria o precursor do Messias, o preparador dos corações para que o Messias entrasse. Isabel possuía um agravante, ela era estéril. Deus chama João Batista e indica uma missão. Qual era a missão de João Batista? Ser consagrado a Deus, ser pleno do Espírito Santo, converter os filhos de Israel, mostrando quem era o verdadeiro Messias
e preparando a vinda do Messias. O texto de Lucas assim vem a nos mostrar. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Você pode encontrar essa leitura em Lucas capítulo 1, versículo 15 ao versículo de número 17. João Batista foi um homem tremendamente usado por Deus com a sua mensagem profética e uma mensagem de arrependimento. O profeta João Batista, ele prepara o caminho para o Senhor Jesus, ou seja, ele prepara o coração do povo daquela época para que quando Jesus assumisse o seu ministério, a palavra de Deus entrasse com facilidade, porque o caminho já estava preparado. Em uma das suas mensagens, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista, quando vê Jesus Cristo chegando para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista tem grande influência no ministério de Jesus Cristo, porque ele foi o precursor do Messias. E vamos agora para o último homem escolhido por Deus, escolhido e chamado desde o ventre de sua mãe. A escolha do apóstolo Paulo. Os textos que falam sobre a vocação de Paulo encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por seu companheiro de viagem Lucas. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 19, capítulo de número 22, versículo 1 ao versículo 21 e capítulo 26, do versículo 2 ao versículo de número 18. Vá fazendo as suas anotações. Os três relatos narram que Paulo, que outrora Saulo, foi perseguidor dos cristãos. Passando por uma visão na estrada para Damasco, recebe um chamado. Jesus se revela a Paulo e lhe dá uma missão de anunciar o evangelho da Boa Nova a todos os povos. Tarefa esta que Paulo realizou com uma eficácia sem precedente, culminando com a sua decapitação em Roma no ano de 67 depois de Cristo. Paulo, na estrada de Damasco, tem um diálogo com Jesus Cristo, fica cego, é batizado e inicia sua missão evangelizadora. De perseguidor passa a ser aliado ao cristianismo, organizando comunidades em torno do Império Romano e anunciando o Cristo morto e ressuscitado. Em sua apologia pessoal na carta aos Gálatas, ele mesmo atesta sua escolha divina desde o seio materno. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, nem subir a Jerusalém para estar com o que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Você pode encontrar isso em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Esse homem, o apóstolo Paulo, teve grande influência
vários escritos no Novo Testamento que nós encontramos é de escrito de Paulo, porque o autor é o Espírito Santo. Mas Paulo foi um homem chamado por Deus, escolhido pelo Senhor para levar a sua palavra aos gentios, aos reis da terra. Quando Paulo ele foi escolhido por Deus, chama-nos a atenção quando Deus manda Ananias orar para ele recobrar a visão, e Ananias recruta contra Deus, dizendo que ele era um homem perseguidor, um homem mau que veio para matar os cristãos. Mas Deus chega para Ananias e diz: ele para mim é um vaso escolhido para levar a minha palavra. Para concluir, buscando na Bíblia os personagens, nós encontramos as narrativas muitos pontos semelhantes. A escolha destas pessoas por Deus, a predileção desde o seio materno, o convite para a sua missão, o modo como anunciaram o expedido de Deus e a ajuda divina e proteção. Esse é um estudo muito interessante que nos entusiasma a assumirmos o chamado de colaboradores de Deus na sua missão de tornar conhecida sua mensagem de salvação a todos os homens. O intuito do canal Pregações Arinaldo Pregações 1, tendo como por base examinando a Escritura sobre este assunto de escolhido por Deus, de ser escolhido por Deus. Neste momento, para fecharmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você é escolhido por Deus? Você já foi chamado por Deus? Já foi escolhido por Deus para exercer alguma vocação, alguma missão? Se você aceitou a Jesus Cristo, você já aceitou o chamado. Mas Deus irá te escolher para algo específico nesta terra. Como Deus escolheu a Jeremias, a Isaías, a Sansão, ao apóstolo Paulo, ao profeta João Batista. Deus, ele nos escolhe para realizar algo em nossa vida através do seu Espírito, para anunciar a sua palavra aos homens para que se arrependam. Ainda que você tenha uma palavra contrária na sua vida, eu quero te dizer que você é escolhido por Deus. Os homens, assim como Ananias, eles olham e observam o nosso passado, o nosso defeito. Mas Deus é aquele que está olhando para você, para o seu futuro, porque Ele que te escolheu. Ele disse para Ananias: este aí que você está chamando, que é perseguidor, que é assassino, que veio para fazer isso, fazer aquilo, ele para mim é um vaso escolhido. Deus não disse que ele seria. A Bíblia diz que ele é um vaso escolhido. Não quero fazer aqui apologia que se você errou, você mesmo assim pode ser usado por Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que mesmo que você errou, que você erre, mas se você se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados, como o apóstolo Paulo, você é um vaso escolhido por Deus para levar a sua palavra e realizar a sua vontade. Então fizemos essa série de vídeos falando sobre homens que foram escolhidos por Deus, simplesmente para te dizer: não desista do seu chamado, não desista de ser um escolhido por Deus, porque Ele nos ajuda, nos orienta e envia o seu Espírito Santo para estar conosco, para realizar a sua vontade. E faça como o apóstolo Paulo: combati um bom combate, fui chamado para realizar, para batalhar, combati um bom combate, acabei a carreira. Ele está dizendo que ele cumpriu a vocação ministerial pela qual Cristo o outorgou. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas você deve guardar a sua fé. Agora
o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o Senhor naquele dia me dará, não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Amém? Que essa palavra entre no seu coração e que você desenvolva o seu ministério, porque você é um escolhido de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo examinando a Escritura.